Sagrama começou ali dentro das salas do conservatório. Não tinha um nome ainda, mas a gente começou a já tocar em alguns lugares do estado, representando então o Conservatório Pernambucano de Música. Quando a gente começou a fazer as primeiras apresentações, começou a sentir que o grupo estava criando corpo, estava dando certo, aí a gente viu a necessidade de a gente ter um nome. Que não fosse um nome comum. E apareceu esse nome Sagrama. E aí ficou um olhando para a cara do outro, o que é Sagrama, né? Um nome estranho, um nome esquisito. E aí a gente viu que Sagrama vem do sânscrito. Na música indiana, a gente tem os nomes das notas musicais diferentes dos nomes que a gente tem aqui. Aqui os nomes é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Lá eles têm essas 7 notas, só que tem outros nomes. É Sa, Ri, Ga, Ma, Pa, Da, Ni. A gente pegou essa ideia, o Sa simbolizando a nota Dó e Grama no sânscrito também quer dizer escala. Ou seja, nada mais é do que uma escala de Dó. E deu certo. O Sagrama nasceu através de uma atividade acadêmica. Era uma cadeira de prática de conjunto com alunos mais adiantados para fazer a música erudita brasileira. A primeira formação que a gente fez não é a formação que a gente tem hoje. A gente chegou a utilizar sanfona, alguns outros instrumentos, mas à medida que a gente foi evoluindo com os arranjos, com a concepção musical, à medida que a gente foi entendendo o que é que seria mais adequado para a gente fazer, a gente foi moldando essa formação instrumental. Mas quando o Barreto chega, ele estava morando na Suíça, ele chega com um arsenal grande de instrumentos diferentes. Eu trouxe basicamente uma meia tonelada de instrumento de percussão, entre marimba, vibrafone, xilofone, glockenspiel, muitos pratos, caixa e alguns instrumentos como woodblock, tempoblock, que até então, na época, não tinha por aqui. No início você não faz uma projeção do que seria, mas como a gente estava tudo naquele gás, e o grupo estava com um formato legal de sonoridade, então isso gradativamente foi crescendo. E aos poucos a gente começou a introduzir os elementos da música nordestina. Foi aí que a gente conheceu o compositor maravilhoso Dimas Cedícias, que começou a trazer obras da cultura popular do Nordeste. Ele contribuiu muito com o repertório do grupo, né? Ele estava sempre escrevendo músicas para a gente. E aí a gente começou a introduzir e, mais interessante ainda, compor especialmente para isso. Eu estudava no conservatório, eu tinha por volta de 12, 13 anos, então eu me lembro muito claramente de entre uma aula e outra, ou até gazeando aula, indo dar uma olhada no ensaio deles. Todo mundo era muito curioso para saber o que estava acontecendo naquele ensaio. Pela qualidade musical do grupo, já chamava a atenção de todo mundo. E nas apresentações, era uma presença marcante assim, dos músicos estarem para ver essa nova sonoridade. E aí, quando o grupo já estava com um repertório já bem robusto, em uma das apresentações que a gente fez, a gente conheceu o produtor musical Luiz Guimarães. Ele fez Entre em Contato, né, que a gente vai fazer um CD. Aquela sonoridade me encantou e eu fiquei curioso de saber que grupo é esse, que eu não conhecia nada. E eu disse, você já tem algum CD? Disse, não. Aí eu dei meu cartão. E Sérgio, quando fala, diz ainda, eu não acreditava. Depois de uma semana, poucos dias, não me lembro não, eu me reuni com ele. A prefeitura abriu um sistema de incentivo à cultura e eu inscrevi 5 projetos. Um deles foi o Sagrama e foi o primeiro CD do sistema de incentivo à cultura da prefeitura do Recife. E foi a partir daí que a gente começou a nossa estrada, né?
Veja, eu posso dizer que o Sagrama ele teve um grande pulo quando a gente fez o Alto da Compadecida. O filme realmente abriu as portas para a gente, né? O Sagrama tinha acabado de lançar o primeiro disco e o Carlinhos Borges, que estava produzindo a trilha do Alta Compadecida comigo, me apresentou e imediatamente achei que ali já tinham algumas músicas que serviam que eram bem adequadas para o filme. Então eu procurei eles e começamos os trabalhos. Quando a gente recebeu a encomenda, o filme estava pronto. Então o diretor do filme, o João Falcão, chegou até a gente, mostrou essas cenas e pontuou. A gente quer uma música do minuto tal até o minuto tal. A gente ficava vendo essas imagens e o som vinha na cabeça da gente, né? Eu sou muito conhecido no Brasil como João Grilo. E o meu João Grilo está acompanhado do texto, da minha interpretação, da caracterização, é claro, mas também da sonoridade que acompanha o grilo e que é toda composta pelo Sagrama. A música do Sagrama para o Alta Compadecida é como o filme, é indissociável do filme. Imagem e som não podem ser separados na memória, no coração do espectador. Isso é lindo demais. A sonoridade do Sagrama me acompanha diariamente. Nos posts que me mandam, nas imagens que eu vejo sobre o alto, muitas vezes postam coisas relacionadas a mim, fora do alto, com a sonoridade do Sagrama ao fundo. As composições são lindíssimas. Essa arte armorial, essa arte que dá trono à cultura popular, que é a base da obra de Ariano, a base do Alto da Compadecida, do nosso trabalho, e que é a base do trabalho do Sagrama, me parece ser o caminho mais bonito para a brasilidade. Eu não consigo pensar no Alto da Compadecida sem a trilha. Aí a gente grava sem nada, né? A gente, quando está gravando, a gente nem imagina o que pode vir de trilha. Umas vezes ou outra dá para imaginar porque o diretor fala, mas no caso do Alto, não tinha isso. Então, quando vi estreando na televisão, casado, assim, eu falei, meu Deus do céu, parece que foram feitos juntos, né? Eles exacerbaram as situações cômicas, né? Com a música. A música foi um a mais, né? É como se fosse quase um texto a mais, assim. Então, eu acho brilhante o trabalho deles. O Alto da Compadecida é um padrão do grupo, né? Então, assim, é quase impossível a gente fazer uma apresentação e as pessoas não ouvirem. Então, essa sonoridade do grupo, as pessoas pedem, né? O Alto da Compadecida e tal. Eu me lembro de uma apresentação que a gente fez e depois uma pessoa que estava lá na plateia veio falar com a gente e disse: então vocês tocaram a música do filme, não foi? Não foi. É engraçado, vocês tocaram exatamente como está lá no filme. Eu disse, sim, foi a gente que fez a música, né? O filme Alto da Compadecida levou o Sagrama para o Brasil e, quiçá, o mundo. Nós começamos a ter convites para programa de televisão, para espetáculos, começamos a ir para o Rio e São Paulo muitas vezes. O Sesc ele promoveu um programa muito interessante chamado Cinema Tocado. E esse projeto consistia em um caminhão que era transformado em cinema. E esse caminhão viajava às cidades de interior do Rio de Janeiro, ia até alguma praça, pessoas chegavam com as cadeiras para assistir o filme. E o Sesc fez um documentário sobre esse projeto e o Sagrama está em um desses documentários, foram vários episódios. O caminhão do Cine Sesc está aqui na sua cidade para apresentar o projeto Cinema Tocado. Hoje nós vamos assistir o filme O Alto da Compadecida, mas antes vamos conhecer a música composta para o filme pelo grupo pernambucano Sagrama. Outras portas se abriram também para teatro. Diante disso, a gente fez Fernando e Isaura. Essa peça ficou em cartaz aqui em Recife durante 3 meses.
Depois viajamos. E a gente fez Brasília, fez Porto Alegre, fez Minas Gerais, fez São Paulo. Teve a Ver Estrela também, uma peça infantil, infanto-juvenil, do João Falcão. E aí surgiram outros convites, música para outros filmes, para curta-metragem, longa-metragem. A gente fez o Brasil 500 anos, que foi um trabalho pela Fundagem. Então a gente começou a diversificar, sem perder a essência da música do Sagrama. Está decretada a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Nós estivemos numa turnê, eu acredito que foi em 2013, fizemos França e Bélgica. E a recepção foi muito boa, a gente ficou muito satisfeito por onde nós andamos. Mostramos a nossa música lá. Quando você entra nesses países mais latinos da Europa, eles adoram, absorvem muito a música brasileira e principalmente a música pernambucana, né? Foi muito interessante, inclusive o público teve uma reação muito bonita quando nós tocamos um pupurri de Luiz Gonzaga, que começa... Então, quando o público identificou essa música que era de Luiz Gonzaga, caramba, eles fizeram um... É muito diferente da música que eles têm o costume de consumir. E aí eles ficam muito encantados com a questão rítmica, com o colorido musical, com o balanço. Mas foi uma viagem fantástica, na realidade. Foi uma turnê que foi daí que eu disse, talvez a gente desponte e vá fazer outras turnês pela Europa. O Sagrama já misturou muito a sua música no palco com outros artistas. Para a gente isso começou a ser um desafio, como é que a gente vai juntar agora esse instrumental que é muito forte, né? É uma identidade muito forte do Sagrama, como é que agora a gente vai inserir uma voz sem perder essa força da música instrumental nossa e sem prejudicar o cantor. O Sagrama não vira uma mera banda daquele artista. A gente faz na nossa linguagem, tá? A gente combina já com ele. Olha, estamos indo ao seu encontro e a gente vai misturar as nossas essências. Então, muitas vezes, ele até se admira porque ele de tocar no palco, quando vai tocar no Sagrama, é um outro palco, é uma outra forma dele cantar, e até mesmo do público dele admirar aquela combinação do trabalho dele com o Sagrama. E aí a gente já fez com muita gente, já fez com Silvério Pessoa, já fez com Nádia Maia, já fez com Getúlio Cavalcante, Alceu Valença, Spock, Beto Ortiz, Isadora Mello, Martins. Naná Vasconcelos, no aniversário do Conservatório Pernambucano de Música. Mais recentemente com Laila, com Sara Leandro, Jessia Quirino e Petrúcia Amorim. Um trabalho bem interessante que a gente fez foi o trabalho com a cantora Elba Ramalho. Um trabalho chamado Cordas, Gonzaga e Afins. Eram vários grupos que se juntaram e foi um trabalho que foi premiado. A gente recebeu um prêmio no Prêmio da Música Brasileira e recebeu uma indicação no Grammy Latino. Foi um grande desafio, porque o Sagrama é um grupo sofisticado, requintado, porque consegue misturar a música erudita com a música popular, né? Um trabalho armorial, um movimento armorial, assim, de sonoridade. É um trabalho sofisticado, eu acho a sonoridade do Sagrama belíssima. Então, cada canção escolhida para esse espetáculo exigia de mim um grande desafio. Eu teria que fazer com muita técnica, muito primor. Era um espetáculo que mexia um pouco com o teatro também, então tinha várias inserções poéticas. Ensaiamos muito, estreamos o show, gravamos um DVD em Recife e para mim é uma honra enorme ter participado com eles desse projeto. Foi uma experiência muito bonita e musicalmente muito forte. Quisera eu poder
voltar a fazer um trabalho com eles, porque o nosso show, embora algumas apresentações apenas que a gente fez, marcou bastante a minha carreira e o meu coração, eles ficaram no meu coração. Sempre quando a gente está acompanhando grandes artistas, é uma experiência gratificante e positiva. É uma ótima forma de estudar e de aprender também como um artista grande, assim. Fica um legado extremamente importante. O Sagrama tem uma mistura de erudito com popular na sua formação e nas suas composições. Eu acho essa diversidade uma coisa muito benéfica. Por exemplo, a gente tem os percussionistas que eles têm um processo de construção musical diferente da que eu tive. Muitas vezes, quando eu faço alguma música e levo para eles, eles sempre me corrigem. Eles dizem, não, Cláudio, na prática não é desse jeito, não. E isso eu acho que enriquece um bocado. Numa formação em uma escola tradicional de música, a gente tem uma preocupação muito grande com a execução, com a construção de habilidades. E aí a gente chega no palco e muitas vezes não diz nada. O Sagrama me ensina que você precisa dizer algo. E aí eu percebi o quanto isso é importante, né? Principalmente a gente que não é um grupo de tradição popular, a gente se debruça sobre as tradições, os mestres e as mestras, a gente tem que ter a maior primazia em tocar aquilo ali com o respeito que merece. Então, essa verdade, esse cuidado, né, esse zelo, é o que sempre esteve presente na trajetória do Sagrama, e é isso que se segura. É uma certeza de que você está fazendo uma música que você acredita. Dos discos do Sagrama, eu não consigo dizer qual o melhor, qual que eu mais me identifico, o que representa mais. A gente sempre coloca em todos os discos, em todos os trabalhos, aqueles elementos que são mais característicos aqui do Nordeste. Maracatu, frevo. E isso no primeiro disco está presente praticamente em todas as faixas. Depois vem o engenho, que aí a gente já puxa um pouco o freio de mão, fica mais erudito, e aí aos poucos começamos a misturar. Eu acho que o que mudou mais é a forma de composição. O Sagrama tem muitos arranjos, né? Tem coisas que eles nunca gravaram. E tem coisas que eles produzem ainda, é isso que eu estou falando da vitalidade, né? Existe essa vontade de fazer música, de criar, de compor. E aí eu acho que vai seguir nessa, assim, acompanhando todas as mudanças sociais e artísticas que o mundo passa. O público do Sagrama é uma incógnita. Enquanto a gente estava ali no conservatório, a gente tinha um público de estudantes, formadores de opinião. Quando a gente começa a sair do conservatório, a gente percebe que jovens estavam nos seguindo. Mas, para surpresa nossa, a gente começou a atingir crianças. Eu tenho feito alguns concertos-aula. Eu apresento o instrumento para as crianças e aí eu toco o roicoro. E todas as crianças já conhecem. Assim, criança de 5 anos, 6, e eu vejo em milhares de vídeos no Instagram, TikTok, assim, como uma identidade regional nordestina. E aí vem um público que é um público da idade dos integrantes mais velhos. Então, se você me pergunta quem é o público do Sagrama, a gente ainda não consegue definir depois de tanto tempo. O público do Sagrama é quem gosta de música pernambucana, quem gosta de música brasileira. É isso, é quem gosta de música boa, gosta do Sagrama. Já ganhou o mundo, assim.
Sagrama significa um grande aprendizado. Veio para definir minha personalidade musical, meu gosto, meu estilo. A gente começou muito novo, sem experiência quase que nenhuma de composição, e a gente foi construindo essa maturidade profissional junto com o percurso do Sagrama. Um grande laboratório, tanto do lado artístico profissional, como no lado das descobertas da nossa cultura popular. Eu considero o Sagrama uma evolução da música pernambucana. O Sagrama bebia nessa fonte popular, mas também tinha essa questão cameirística, e que uma evolução porque segue uma linhagem que começa ali com a orquestra armorial nos anos 70, a orquestra de cordas dedilhadas também nos anos 80. Com o passar dos anos, vários integrantes desses grupos validavam e reconheciam o Sagrama como sendo uma continuação desse trabalho. Tem algo na produção artística do Sagrama que só o Sagrama tem, eu não sei explicar. Eu acho que é uma coisa subjetiva mesmo, assim. Eu acho que o fator principal é a seriedade do que a gente faz, é a certeza do que a gente está fazendo, é a convicção com que a gente constrói as nossas músicas. A gente espera que uma nova geração surja e que mantenha essa sonoridade do Sagrama viva.